Se você está acompanhando a nossa série Personagens em Amigurumi, chegou a hora de fazer mais um integrante da família Simpsons. Hoje eu vou ensinar o passo a passo completo da Marge em versão chaveiro. A lista completa de materiais está aqui na descrição, então pega a agulha e vamos começar. Para iniciar a cabeça, então vamos usar o fio amarelo, subindo aqui 7 correntinhas. Então a gente faz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então agora a gente faz aqui, ó, inserindo a partir da segunda correntinha a agulha, ó, de cima para baixo, puxa o fio e faz aqui 5 pontos baixos. Agora aqui no último ponto a gente faz um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, para fazer a voltinha, para a gente continuar do outro lado das correntinhas. Então agora pega naquela alcinha que sobrou e segue aqui fazendo 4 pontos baixos. Chegando aqui no último, a gente faz um aumento. Que são 2 pontos baixos junto no mesmo ponto de base, e a gente finaliza assim, então, a primeira carreira com um total de 14 pontos. Agora, segue a sequência aqui, para a segunda carreira, fazendo no primeiro ponto um aumento. Então, vamos colocar o marcador aqui. E agora, segue aqui mais 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, a gente vai chegar aqui na curva, ó. Então, aqui nesses 3 próximos pontos, a gente faz um aumento para cada um deles. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 3 vezes. Virando o trabalho aqui, a gente volta agora fazendo 4 pontos baixos. E nos 2 últimos pontos aqui, são 2 aumentos também. Então, fecha aqui com 2 pontos no mesmo ponto de base e finaliza a carreira com 20 pontos baixos. Ficou assim. Agora, nas próximas carreiras, nós faremos o seguinte. Nós dividiremos o trabalho aqui em 10 pontos na frente e 10 pontos atrás. Então, exatamente no meio do trabalho aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os outros 10 do outro lado. Então, como que nós faremos agora? Metade deles em amarelo e a outra metade em azul. Então, vamos dar a sequência aqui, fazendo os próximos 10 pontos em amarelo, para então trocar de cor. Então, vamos marcar aqui o primeiro. E vamos seguir fazendo aqui os 10 pontos baixos. Chegamos aqui no 10º ponto, a gente faz e deixa ele sem concluir para entrar com a nova cor. Então, a gente vai pegar o azul agora para inserir aqui, ó, e finalizar esse 10º ponto, ó, porque aí o próximo já começa com a cor azul. E ele fica com a troca de cor bem certinho. Então, a gente prende aqui as 2 pontas do fio na parte de dentro e segue a sequência agora para completar essa carreira, fazendo 10 pontos baixos no azul. E da mesma forma aqui agora, na hora de completar a 10ª carreira do azul, a gente vai voltar com o amarelo. Então, a gente vai sempre cortar o fio e emendar do outro lado. Então, pega o fio aqui, amarelo, e finaliza esse 10º ponto. Amarra as 2 pontas do lado de dentro. E segue para a próxima carreira, fazendo os 10 pontos amarelos. Então, essa sequência aqui, a gente vai seguir da carreira número 3 até a carreira número 8. Ou seja, serão 6 carreiras fazendo metade em amarelo, metade em azul. Então, é só seguir fazendo aqui. Eu vou continuar
Então, até a 8ª carreira e eu volto aqui com vocês. Finalizada aqui a carreira número 8, agora a gente não precisa mais trocar de cor, ou seja, nós vamos seguir o restante do trabalho todo no azul. Então, ficou assim a troca de cor, né, do amarelo para o azul até a carreira número 8. Da carreira número 9 agora até a carreira número 17, faremos ponto sobre ponto, ou seja, 9 carreiras retas de ponto sobre ponto, 20 pontos baixos em cada carreira, com o azul até o final. Então, é só a gente seguir fazendo aqui, sem trocar agora. Ponto sobre ponto, na carreira número 9 até a carreira número 17, toda em azul. Finalizada, então, aqui a carreira número 17, a gente vai ficar assim. E aí, vai pausar aqui antes de seguir para a próxima, para ir colocando um pouco de enchimento. Ó. Então, pega um pouquinho de enchimento aos poucos e vai colocando aqui dentro, ajustando sempre para ele ficar no formato que a gente quer. Então, lembra que a cabeça ela é meio oval, ela não é tão redonda. Então, distribui o enchimento de forma uniforme aqui dentro. Não precisa colocar tudo, mas a gente já começa a colocar para ficar mais fácil do que deixar tudo para o final. Então, colocou um tanto de enchimento aqui, ajustou, deixou ela no formato que a gente quer. Agora, a gente pode seguir as próximas carreiras, que serão de diminuições, para a gente fechar a cabeça. Então, a carreira número 18, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ou seja, no final dela, a gente vai ficar com 15 pontos baixos. Então, faz aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, que é pegar a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, puxar e finalizar em um ponto só. Então, segue essa sequência, repetindo aqui até o final. E se esse é o primeiro vídeo da série que você está assistindo, deixa eu te falar que aqui no canal já tem os tutoriais do Bart, do Homer e da Lisa. Então, depois vale a pena assistir aos outros vídeos também. Por isso, eu vou deixar aqui em cima o card da playlist completa para você acessar depois. Finalizou então aqui a carreira número 18, agora para número 19 a gente segue fazendo um ponto baixo e uma diminuição, para chegar no final da carreira com 10 pontos baixos. Então, faz um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Agora, antes da gente seguir aqui e ir para a carreira número 20, nós vamos pausar de novo para colocar um pouco mais de enchimento. Então, a gente insere aqui a quantidade suficiente para continuar o trabalho. Então, vai colocando aos poucos e ajustando. Ó, colocou a quantidade de enchimento que acha suficiente, ajusta a peça para ela ficar por igual. E agora, a gente vai para a carreira número 20, que é toda de diminuições. Ou seja, serão 5 diminuições para chegar no final com 5 pontos baixos. Então, a gente segue fazendo aqui as 5 diminuições. Finalizadas as diminuições, agora a gente pode cortar, deixando um pedaço de fio longo para fazer o arremate aqui com o anel mágico invertido. Só que antes disso, a gente coloca só um pouquinho mais de enchimento, com a ajuda aqui, ó, de uma agulha, para ele ficar bem certinho, o redondinho da cabeça aqui e não ficar faltando. Então, coloca só o tantinho que falta mesmo, nessa pontinha de cima aqui, para a cabeça não ficar vazia. Ó, ajustou, colocou a quantidade que acha que tá suficiente, agora a gente pode vir com a agulha de tapeceiro, faz aqui o anel mágico invertido. Então, tem os 5 pontos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente entra, ó, pegando apenas na alça da frente de cada um dos pontos, passando o fio. Então, foram 2, 3, 4, e 5. Fez, puxa, fecha o anel, volta com o fio aqui, ó, exatamente no centro aqui do anel,
para jogar lá para dentro, ó, sai em qualquer ponto e puxa. Então, puxou, ó, ele vai ficar com um redondinho perfeito. Aí, a gente pode finalizar aqui, ó, dando um nozinho nesse fio, empurrando ele lá para dentro, saindo do outro lado, sem puxar muito, para não repuxar o trabalho. E a gente conclui a nossa cabeça. Dessa forma, a margem tá quase pronta. Agora, a gente só precisa inserir aqui os olhos, o nariz, as orelhas e depois bordar os cílios. Então, agora, para fazer as orelhas, a gente precisa apenas de um pedaço de fio amarelo para fazer as orelhas. Então, vai colocar ele na agulha de tapeceiro. Vai vir aqui, ó, na carreira número 4. Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Exatamente aqui. Vai ficar exatamente nessa altura aqui, ó, as orelhinhas. Então, a gente insere aqui o fio e faz 5 voltinhas. Ó, fez a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e agora a quinta a gente vai atravessar aqui, ó, exatamente na mesma direção lá do outro lado e vai puxar o fio para lá. Então, a gente fez aqui nessa carreira, ó, a gente vai seguir e fazer na mesma direção lá do outro lado, também na parte aqui da junção entre o rosto e o cabelo. Então, segue fazendo aqui da mesma forma as 5 voltas. Fez as 5 voltinhas, vai sair com o fio lá do outro lado, ó, para encontrar com o inicial, pra gente poder amarrar. Então, a gente tem a orelhinha de um lado, orelhinha do outro. Agora, amarra as 2 pontas aqui e joga o excesso de fio para dentro da peça. Então, é só voltar e esconder esse nozinho aqui dentro. Puxou o nozinho para dentro, agora a gente pode cortar o excesso de fio e empurrar o restinho aqui, ó, para dentro da peça. Pronto, tá feita as orelhinhas. Então, para fazer o nariz é com o fio amarelo também, a gente vai pegar aqui e fazer dentro do anel mágico 4 pontos baixos. Então, vai prender aqui o primeiro ponto e vai vir fazendo aqui 4 pontos baixos. Finalizou aqui os pontos baixos, vai fechar o anel e vai continuar fazendo aqui para a segunda carreira 4 pontos baixos também. Então, para cada ponto de base aqui, a gente vai fazer um pontinho. Então, é só seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base nessa segunda carreira. Finalizou aqui os 4 pontos baixos, agora a gente vai ajustar, porque a peça ela tende a virar, né, ao contrário, então a gente ajusta aqui, colocando ela na posição certa, para ficar o narizinho bem certinho aqui, ó. Então, o narizinho é apenas isso. A gente agora vai cortar o fio e fazer o ponto fake aqui para finalizar e fechar a peça. Insere na agulha aqui de tapeceiro e finaliza aqui fechando com um ponto fake. Esse excesso de fio aqui que vinha do anel mágico a gente pode cortar e a pontinha pode empurrar para dentro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, vai pular o último aqui, vai vir no penúltimo, vai inserir de baixo para cima e agora vai entrar novamente aqui no último ponto para fechar e simular o último ponto aqui, simulando aqui o último ponto, ó. Então, agora a gente pode também cortar esse excesso de fio e a pontinha colocar para dentro aqui para servir de enchimento do narizinho. Então, tá finalizado aqui.
o nosso nariz é apenas essa bolinha que a gente vai colocar na peça usando cola. Então, é só finalizar assim, ó, com um ponto fake para colar na peça. Então, esse é o nosso nariz. A gente vai, agora para fazer os olhos com o fio branco, a gente vai fazer também aqui dentro do anel mágico, só que agora 6 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e segue fazendo aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Será somente isso. Vai finalizar também com um ponto fake. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ajusta aqui e faz o último. Temos aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, é só cortar o fio também e puxar. Vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro para finalizar com o ponto fake. Então, da mesma forma, vai pular aqui, ó, esse último, vai vir no penúltimo, vai inserir e vai entrar de volta dentro do último. Então, dessa forma, a gente simula o último ponto e fica com um redondinho certinho. Não precisa fechar tanto o anel aqui, porque a gente vai fazer a parte preta agora do olho. Para isso, a gente vai usar um pedacinho de fio preto, insere aqui na agulha de tapeceiro e vai inserir de trás para frente, ó. Então, de trás para frente para fazer aqui um nó francês. Então, vai dar as voltas aqui na agulha, ó. E vai laçar aqui, ó, um pedacinho do fio branco antes de descer. Então, ó, laçou um pedacinho de fio branco, desce no mesmo buraquinho por onde entrou o fio e puxa bem devagar. Então, aqui, ó, você puxa com cuidado para que o fio desça e ajuste aqui o nozinho, ó, para ele formar o pretinho do olho. Então, dessa forma, a gente tem aqui o miolinho do olho dentro da parte branca. Ajustou, ó, ficou no tamanho que queria, vai vir aqui atrás agora e vai fazer um nozinho com essas duas pontas. Então, cuida aqui para não puxar tanto, ó, para ele não desfazer a bolinha lá na frente, ó. Então, ajusta. Fez o nozinho, ó, o olho ficou perfeitinho. Vai fazer a mesma coisa com a parte branca. Vai juntar as duas pontas aqui, dando 2 nozinhos, para que a gente possa cortar esses fios aqui para colar na peça. Então, a gente vai colar o olho e o nariz na peça. Então, essa parte final aqui, esse arremate de fios, a gente pode finalizar cortando bem rente aqui, ó. Então, corta esse excesso, porque a gente vai colar na peça. Então, ele vai ficar assim. Esse é o olhinho, a gente faz 2 peças iguais. E agora, para finalizar, a gente vai pegar os 2 olhos e o nariz para colocar aqui. Então, a gente vai usar cola. A posição aqui do nariz será, ó, uma carreira abaixo aqui, onde tá as orelhinhas, e um olhinho de cada lado, ó. Então, a gente vai posicionar assim, para que fique um espaço aqui, ó, para que a gente possa bordar os cílios dela. Então, vamos começar com o narizinho. A gente coloca aqui, ó, cola. E aí, vamos posicionar usando o auxílio dos alfinetes. Então, deixa exatamente no meio da peça. Vem com os alfinetes aqui para fixar. Coloca um alfinete aqui de cada lado. E um alfinete na parte de baixo. Para que agora a gente possa colocar os olhos dos lados. Então, faz a mesma coisa. Passa a cola aqui na parte de trás. Passou a cola, vem aqui e posiciona exatamente aqui, ó, do lado do nariz. E vem com os alfinetes. Ó, alfinetou toda a volta do olho, agora vem com o próximo e faz a mesma coisa. Passou a cola, vem aqui, posiciona ele exatamente na mesma altura do outro olho. Então, cuida para ficar exatamente na mesma linha que ficou esse
olho do outro lado. Então, insere os alfinetes aqui, da mesma forma aqui na parte de baixo, ó, ele tem que ficar na mesma linha que o outro olho do outro lado. E a mesma distância, né, de um lado do outro das orelhas. Então, posiciona ele no lugar certo, alfineta tudo, para não descolar. E agora deixa secar, para que a gente possa fazer os cílios por último. Agora, para fazer os cílios dela, a gente vai pegar aqui um pedacinho de fio preto, apenas um cabinho dele, vai colocar na agulha de tapeceiro, vai entrar num ponto aqui atrás qualquer e vai fazer os 4 cílios dela aqui, ó. Então, pegando, deixa um pedacinho aqui atrás pra gente emendar depois com o final. E aí, a gente vem fazendo aqui, ó, 4 cílios. Então, é só pegar esses pontos próximos aqui do olho para fazer 4 vezes de cada lado, ó. Então, fez os 4 de um lado, passa pro outro lado, pra gente fazer os próximos 4 cílios. E aí, quando termina, vem com o fio e encontra aqui, ó, lá com o inicial do outro lado, pra ficar bem certinho. Então, ó, ficou 4 cílios de um lado, 4 cílios do outro, e ela ficou assim. Agora, aqui a gente amarra as 2 pontas, pra poder cortar o excesso de fio e colocar pra dentro da peça e finalizar. Então, aí aqui é só tirar esse excesso, pegar e empurrar para dentro. Se precisar ajustar, ó, os cílios, é só colocar a agulha aqui um pouco embaixo deles, ó, e ajustar, mas ela vai ficar assim. Então, tá pronta aqui a margem, ela ficou assim. Agora, para finalizar, a gente coloca aqui a argolinha de chaveiro. Essa argolinha de chaveiro que eu uso, ela vem assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vem essa parte aqui com os elos, vem esse pedacinho aqui, ó, que é a mini lagostinha, e vem mais uma argolinha, para que a gente possa colocar na peça. Então, como que eu faço aqui, ó, dá para abrir com a própria unha mesmo, se você não tiver alicate, passa aqui, ó, dentro dessa argolinha, e aí passa no último elo aqui também. E fecha, ó, fecha. Tá vendo que ele fecha bem certinho aqui, ó, mesmo sem alicate. Então, caso você não tenha alicate, você consegue fazer. E aí, tá pronto. Agora, é só a gente abrir aqui, ó, e passar entre os pontos aqui. Eu gosto de passar bem no meio aqui do centro do anel mágico, ó. Então, a gente atravessa os pontos de um lado pro outro, ó. Ele fecha bem aqui, ó, e não vai cair. Então, fica assim o nosso chaveiro finalizado. E esse é o resultado final da nossa margem Simpsons em versão chaveiro. E eu gosto bastante desse modelo porque ele é rápido de fazer, usa pouco material e é perfeito para presentear ou para vender. Então, se você quiser completar a coleção, aqui no canal já estão disponíveis os tutoriais do Bart, do Homer e da Lisa. E para quem prefere a versão completa dos personagens, toda a família também está disponível com o corpo inteiro, além das caixinhas personalizadas que deixam a apresentação ainda mais bonita. Então, se você quiser saber mais, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. E a nossa coleção continua crescendo. No próximo vídeo, mais um personagem vai entrar para a série. Então, me conta aqui nos comentários quem você acha que vem depois da margem. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um novo personagem chegando por aqui. Então, até a próxima aula!